Mudando de assunto agora, passando um pouco por cenário internacional, há tempos que a China, a segunda maior economia do mundo, vem tentando reverter os efeitos que a sua indústria e outros segmentos do país já causaram ao meio ambiente. A mudança da economia do gigante asiático para um modelo mais centrado no consumo iniciou após consumo mais consciente, Iniciou aí após décadas de expansão com gigantescos investimentos. E ao mesmo tempo em que o país asiático aperta o cerco no quesito de sustentabilidade e meio ambiente internamente, ele também passa a exigir mais dos mercados exportadores com foco em uma produção que respeite o meio ambiente e garanta a neutralidade no carbono. Isso, inclusive, já consta no Plano Quinquenal ou Quinquenal 2021-2025 da China, que foi lançado no ano passado. E a China, como todos sabem, é um importante parceiro comercial do Brasil. Eu vou ampliar esse assunto agora com Larissa Wachholz, que é especialista sênior da Ásia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e que é consultora especialista aí nessa área. Larissa, quer dizer então que depois da Europa, que começou com restrições aí, e mais recentemente agora também os Estados Unidos em relação ao Brasil, a gente também precisa se preocupar e ficar de olho nessas questões com a China? Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, Sara, pelo convite. Eu acho que nós precisamos estar atentos àquilo que acontece na China, por ser a China o nosso maior cliente, nosso maior parceiro comercial como país, na relação bilateral com o Brasil, mas sobretudo no agro. A China ela é responsável por aproximadamente 1/3 de todas as nossas vendas, no agronegócio. Então, simplesmente por esse motivo, digamos, dada a relevância da China, para o nosso setor, a gente deveria sempre estar atento ao que acontece lá. E existe hoje uma tendência bastante consolidada, bastante forte, de atenção aos temas ambientais, como você muito bem mencionou. Isso se espalha por diferentes áreas da economia chinesa e certamente terá efeitos também no consumo de alimentos e bebidas da população chinesa. Então, não é que a gente tenha que se preocupar no sentido de que algo vai ocorrer ou que a gente prevê que algo vai ocorrer no curto prazo, Mas existe uma tendência de uma preocupação cada vez maior com a qual a gente precisa estar atento e observar que oportunidades nos apresenta. É que a gente acaba ficando até um pouco ressabiados, considerando o posicionamento da União Europeia, por exemplo, com as restrições aí que impõem ao Brasil. Então a gente sempre fica, de olho, nessas questões. Agora, Larissa, hoje, quais que são aí as principais exigências do país asiático nesse sentido e quanto que isso reverbera no agronegócio brasileiro? Sim, inclusive em relação a esse teu ponto anterior, com essa preocupação com a questão da Europa, a nossa relação com a China no agro, ela também tem características um pouco diferentes, O Brasil, ele é responsável por 20% de tudo que a China importa de produtos agrícolas. Nós somos o principal fornecedor, isso é bastante coisa, E o perfil das nossas exportações, ele está muito relacionado ao desenvolvimento econômico da China nas últimas décadas e a formação de uma classe média urbana que demanda cada vez mais o consumo de proteína animal, o que é natural. Qualquer país em processo de desenvolvimento econômico também experimenta esse mesmo dinamismo de mudança de dieta, Isso faz com que esses requisitos, digamos assim, da China, eles não sejam exatamente requisitos no sentido de dificultar o acesso a produtos, Os chineses, eles têm como pilar, como necessidade mais básica, garantir a segurança alimentar da sua população, e essa segurança alimentar hoje, ela pressupõe o acesso à proteína animal, ela pressupõe uma dieta diversificada. Então, o Brasil, ele é parte de um dos pilares mais importantes dentro do desenvolvimento econômico chinês e dentro daquilo que a liderança chinesa acha que é mais importante para a sociedade. Dito isso, a China também tem essa noção da responsabilidade dela no debate sobre a mudança do clima no mundo, A China tem muito receio de ser, dentre as maiores economias do mundo, aquela que potencialmente seria mais afetada pela mudança do clima, justamente porque a segurança alimentar da China, no que diz respeito à produção interna, ela é real, mas ela está sempre no limiar, Porque você tem 20% da população do mundo vivendo num espaço
com uma parcela muito pequena de terras agricultáveis e com recursos hídricos limitados. Então, essa segurança alimentar da China é motivo de preocupação também no contexto da mudança climática. Sabendo disso, o governo chinês ele vai buscar estimular práticas que reduzam as emissões de gás de efeito estufa, as emissões de carbono dentro da China e certamente também fora da China. Mas é esse equilíbrio entre a preocupação ambiental, a preocupação com a mudança do clima e a preocupação com a segurança alimentar. Diante disso, o que eu imagino que vai acontecer? Um estímulo cada vez maior às boas práticas, à agricultura de baixo carbono, a formas de produção que sejam mais aderentes a essa prioridade que a China deu internamente à questão da mudança do clima. Mas eu não vejo isso tanto vindo por meio de uma imposição que cause restrições, e sim por meio de um estímulo a práticas consideradas adequadas e sustentáveis também pelos chineses. Estímulo por meio de investimentos, acesso a financiamento, pelo lado positivo, né, do engajamento na produção. Que legal, sabe que essa sua colocação com certeza deixa muita gente em casa tranquila, né, Larissa? Considerando o apetite chinês, né, que a gente sempre fala que é gigantesco, né, pelo tamanho da população do país asiático, então isso deixa muita gente tranquila, né? E a questão da segurança alimentar que você muito bem colocou também é muito em função da fome, né, que o país asiático já viveu. Então ele sabe o que é isso e ele acaba mudando alguns hábitos de consumo, e que bom que isso não deve trazer barreiras aí para o Brasil, e você conhece esse mercado como ninguém. E exatamente por isso eu te pergunto, como que você considera que a China vê os esforços do país hoje, você também vê os esforços do Brasil hoje? A gente tem motivos aí para comemorar no que diz respeito a essa produção cada vez mais sustentável? Como que isso é visto lá fora pelo país asiático? Olha, Sara, para ser bem sincera, o consumidor chinês, ele muito pouco sabe sobre o produto brasileiro e a forma como ele é produzido aqui no Brasil. Isso, por um lado, obviamente, não é tão positivo no sentido de que seria ótimo que ele soubesse a forma como a gente produz e a forma como a gente prepara isso que chega até ele. Mas isso também nos dá uma oportunidade de ser meio que uma página em branco, né? A gente pode ajudar a construir essa impressão, a gente pode trabalhar para causar nesse consumidor uma imagem mais fidedigna daquilo que a gente faz, né? Então, existe aí uma oportunidade de consolidar a imagem do Brasil como um fornecedor de alimentos de segurança sanitária e também de segurança no sentido daquele que consegue cumprir contratos e que consegue honrar os seus contratos internacionais. Por outro lado, a gente tem também a oportunidade de mostrar para o consumidor chinês como a nossa agricultura funciona aqui no Brasil, para que ele tenha uma ideia mais clara. Isso exige uma presença maior na China, uma presença maior das nossas marcas como produto final na mão do consumidor, porque o nosso produto, muitas vezes, ele ainda vai passar por outras etapas de beneficiamento e o consumidor nem sabe que aquilo que ele está consumindo veio do Brasil, né? Então, esse é um elemento importante, a construção da nossa imagem como um fornecedor de alimentos de segurança e de práticas sustentáveis. Por outro lado, eu acho que a gente deveria ficar muito motivado para ir atrás dessa tendência de consumo cada vez mais atenta às questões de sustentabilidade também na China, porque a gente tem condição de fornecer esse produto, né? Já existem produtos à venda em supermercados, principalmente de alto padrão na China, de produtos agrícolas, alimentos, bebidas de baixo carbono ou carbono neutros, né? Então isso para a gente é uma grande oportunidade, porque nós podemos ser fornecedores de produtos agrícolas de baixo carbono, e nós podemos inserir esse nosso produto como um produto premium também para esses consumidores que desejam ter esse consumo mais consciente, né? Mas isso exige um trabalho de marca, um trabalho de presença, de estar próximo do consumidor e de explicar para ele como a gente faz esse produto. Perfeito, muito bom. Larissa Wachholz, que é sócia da Vale Agro e especialista sênior aí da Ásia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre um prazer falar com você. Obrigada, Sara. O prazer foi todo meu. Tchau, tchau.